Estamos a cerca de 2 meses e meio das eleições de outubro e em pleno processo de definição das candidaturas. Paralelo a isso, muitas expectativas de que esta pode ser uma eleição diferente das demais. Bom, para fazer esta análise pré-eleitoral, nós convidamos para o Estúdio 4 desta semana o professor de História e também jornalista Maurício Paim, o advogado, professor da Faculdade de Direito aqui da UPF, Alcindo Roque, e a economista, também professora aqui da UPF, Cleide Moreto. Sejam todos bem-vindos ao programa. Difícil fazer uma análise, projetar qualquer coisa diante de um quadro em que o país vive uma crise econômica, também uma crise de valores, uma crise política. Mas vamos começar pelo aspecto histórico, Maurício. O que a história nos mostra? Tem alguma semelhança esse processo com outros momentos vividos pelo país? Tem, Zumara. Historicamente, tem uma coisa que eu vou ter que concordar com o atual presidente Michel Temer, né, que é quando ele diz que o Brasil ele tem uma tendência autoritária. E, de fato, se seguirmos os processos históricos do Brasil, os seus processos eleitorais, ele tem essa construção autoritária. Onde é que eu quero chegar com isso, Zumara? Na questão de que, apesar de em 2018 nós termos uma pulverização de candidaturas, muito semelhante a 1989, mas nós continuamos tendo uma polarização, ou seja, são dois extremos e um grupo de pessoas da sociedade no meio sem saber ainda para que lado vai. Se há uma extrema esquerda, como já vem sendo discutido e resgatado um discurso lá de 1989, ou se há uma extrema direita que se mantém desde o tempo da ditadura militar. Então, nós estamos nesse meio. O que vai acontecer? Tem semelhanças com 1989? Tem, mas tem muitas diferenças também. Se nós pegarmos o processo eleitoral de 1989, que foi o processo da redemocratização, semelhanças com 2018 é o fato dessa pulverização de candidaturas. Mas nós temos diferenças profundas. Podemos ter semelhanças na questão eleitoral, mas muitas diferenças no que diz respeito à atualidade política, social e econômica, bem diferente de 89. Agora, a pulverização, ela existe, mas eu reforço, a polarização também ainda existe. E essa pulverização ela não mudou muito com o passar do tempo, né? Ela vem de 89, mas ela seguiu aí nos outros processos eleitorais. Seguiu. Veja, em 1989, Zumar, nós tivemos 22 candidaturas. 22 candidaturas. De lá para cá, as candidaturas diminuíram, mas continuou pulverizado, só que polarizado. Era polarizado, nós ficamos muito tempo desde 1989, a partir de 1994, as disputas eleitorais, até a última de 2014, se dava onde? PSDB e PT. Né? E me parece que nessa agora de 2018, apesar da pulverização, nós não vamos fugir muito disso. Porque quando começar a campanha eleitoral, efetivamente, os partidos mais fortes começarão a aparecer mais. Nós estamos numa pré-campanha onde todo mundo está lançando pré-candidaturas, né? Mas chegará um momento que, para ter espaço de televisão, haverá necessidade das coligações. De unir. De unir. O que não havia necessidade em 1989, porque em 89 nós só tínhamos a eleição para presidente. Agora, em 2018, nós temos que levar em consideração as eleições do Estado, então vai precisar dessa união, essas coligações, e isso vai refletir na eleição presidencial também. Agora, do aspecto jurídico, doutor Alcindo, o senhor enxerga uma eleição mais judicializada do que a outra? E aí eu já me refiro ao caso do ex-presidente Lula. O PT, por exemplo, no começo dessa semana, anunciou que vai lançar a candidatura do ex-presidente em 8 estados. Zumara, nós nunca tivemos um nível tão elevado de judicialização de todas as coisas da vida e principalmente da política. Alguns dizem que nós estamos criminalizando a política e judicializando a política. É importante deixar claro que o judiciário ele não age, nunca vai agir de modo espontâneo, ele é provocado por isso. E é nesse quadro de conflitos, de enfrentamentos, que aquilo que não pôde, não foi resolvido nas relações de poder, nas disputas políticas, é que todos buscam o judiciário. Aliás, sempre quem critica o judiciário é aquele que, num certo momento, usou também o judiciário para poder
debater essas questões da própria política, seja de esquerda, seja de direita. Nenhum desses atores ou líderes políticos ou representantes políticos deixaram de buscar o judiciário. O grande problema do chamado enfrentamento do judiciário, de tal modo em que ele exerça também um protagonismo para conter isso. A candidatura do presidente Lula, e aí a questão não diz respeito se você concorda ou não com a condenação do presidente Lula, se você acha que é justa ou não a condenação, mas existe uma regra jurídica, que é a lei da ficha limpa. Todo aquele que tiver condenação em segunda instância, ela já está inabilitada, impossibilitada de concorrer ao cargo público. Mas há um enfrentamento não só do judiciário, como também um enfrentamento da legislação. E isso revela uma estratégia política extremamente perigosa, porque ela não vai somente pela ocupação ou não de espaços políticos, mas também uma possibilidade de desestabilização ou de instabilização das instituições. Eu creio que o judiciário, que já se manifestou não de forma específica, porque alguns ministros do STF e hoje o presidente do Tribunal Superior Eleitoral já manifestou de que somente pode concorrer quem tem condições de concorrer. Somente pode encaminhar pedido de registro de candidatura quem está apto a fazê-lo. E isso, na verdade, vai desencadear uma pulverização, inclusive até mesmo de ações no país acerca disso. Veja, recentemente o Supremo Tribunal Federal, aliás, o Superior Tribunal de Justiça recebeu mais de 130 habeas corpus, 142 especificamente, padrões para poder colocar em liberdade o presidente Lula. Como disse, nós estamos discutindo se é certo ou errado. Agora, essa estratégia de inviabilizar o poder judiciário, de certo modo afrontar, isso é perigoso para as instituições. E até em que medida, doutora, isso confunde o eleitor? Mesmo com o posicionamento do judiciário de que não é o pré-candidato é inelegível, até que ponto o eleitor fica confuso nesse processo? Sabe, Zumar, eu estive em Brasília e nos bastidores dos tribunais superiores e a impressão que eu tenho é que eles também tiveram dificuldade de tratar esses assuntos. Porque o Supremo também, em algumas das decisões que proferiu, ele não orientou adequadamente. A decisão que envolveu o habeas corpus do presidente Lula, o Supremo poderia ter sido muito mais preciso, muito mais claro, muito mais definitivo. E isso gera exatamente esse quadro de possibilidades ou de expectativas. Em algum momento, e eu creio que isso vai acontecer primeiro no Tribunal Superior Eleitoral, vai haver uma manifestação muito clara e muito efetiva do Tribunal Superior Eleitoral. E isso, fala assim, para o judiciário é ruim, para as instituições políticas são ruins, mas para uma estratégia política eleitoral de permanência do nome de um partido em evidência, isso é extremamente efetivo. Uhum. Né? Se nós tivemos agora quantas pré-candidaturas à presidência, ao governo, sendo lançadas. Qual foi a estratégia? Uhum. A estratégia é que o partido, aquela sigla, aquele nome permaneça em evidência, permaneça sendo pauta das redações, dos telejornais, porque é uma estratégia muito mais de marketing, de exploração da imagem, do que necessariamente uma proposta efetiva de participação ativa num processo eleitoral. Bom, professora Cleide, até há poucos dias se dizia que a economia havia se descolado da política e estava andando bem, mas isso já não é mais uma realidade. Como é que a economia deve se comportar nesse processo eleitoral? Bem, eu também não corroboro com essa ideia de que a economia havia se descolado da política. Nós estamos enfrentando unicamente uma resposta negativa a essa crise institucional. A economia responde às instituições. As instituições são definitivas para isso, principalmente no sentido de dar segurança para os agentes econômicos, para os empresários, para os consumidores. Então, nós, nos últimos anos, ainda tivemos o azar de termos um problema grave político numa situação de crise econômica internacional. Num período em que nós tínhamos que tentar retomar, imagina, no momento que nós precisamos ter condições efetivas em termos de taxas de juros, de crédito, de uma série de questões,
se instala uma situação de insegurança total. Então, nós ainda estamos nesse período, nós não descolamos e com a entrada do Temer, né, nesse governo provisório, havia uma expectativa de retomada que de não reformas, se configurou, não é? Principalmente. e que não se configurou. Então agora existe ainda uma expectativa de que essas reformas não realizadas sejam executadas. Só que no período eleitoral não vai ser o período em que elas serão realizadas, infelizmente. O período eleitoral vai ser um período de espera. Tá? Então, se nós tivermos que apostar numa retomada efetiva da economia, vai ser a partir do próximo ano, quando nós tivermos um governo instalado e com uma proposta de governo. O que me preocupa, Zumara, é que, infelizmente, como a gente fala da questão da imagem e do marketing, vale muito mais o marketing do candidato do que uma proposta efetiva de condução do país, com estratégias de longo prazo. Nós carecemos há anos de um modelo de desenvolvimento, de estratégias, de retomada, principalmente do setor que mais agrega valor, que é a indústria, porque nós desindustrializamos nesse período, não tem como negar, e estamos, então, reféns dessa crise. O mercado, de alguma forma, professora, deve se posicionar em algum momento, porque ele sempre se posiciona, não é? E dá o seu indicativo, olha, é melhor aqui ou é melhor ali? É que, Zumara, nós temos dois grandes entes agindo na economia. Primeiro, nós temos que pensar que existe o capitalismo produtivo e o capitalismo financeiro. O que está norteando as nossas ações atualmente é o capitalismo financeiro. E esse é muito mais instável, né? E ele oscila mais do que o produtivo. Então, o que está norteando toda essa disputa, principalmente no mercado de ações, né? É o financeiro. E nesse sentido, o financeiro requer que alguém que atue do ponto de vista da reforma, com menos Estado, né? Com menos déficit público, sinaliza ações positivas. E governos mais radicais, mais preocupados com políticas sociais e tal, desestabilizam o mercado nesse sentido, porque eles estão sinalizando que vai haver mais gastos, e havendo mais gastos vai haver mais déficit. Agora, Zumara, nós temos uma linguagem sempre muito bem desenvolvida, mas que às vezes esconde algumas questões, né? O capital produtivo, né, ele também fala que quer menos Estado, mas ele precisa dos recursos públicos para poder se desenvolver. Isso exige regras claras e estabilidade. O capitalismo de mercado, o financeiro, né, ele também quer menos Estado, mas ele quer que o Estado produza regras de maior proteção, porque isso também é uma relação de segurança. Mas a professora Cleide também trouxe, acho que um aspecto extremamente delicado, que é o que nos indica, muitas vezes, sobre a posição do eleitor frente a esses processos, porque nós estamos falando dos candidatos, dos partidos, do capital, seja produtivo, o capital financeiro, né, essas duas vertentes, mas tem chama-se sociedade, a sociedade civil, o eleitor. Como é que ele vai se posicionar? Professor Alcido, eu vou pedir licença, vou fazer um intervalinho, mas o senhor vai responder essa pergunta aí no próximo bloco, pode ser? Intervalo, a gente já volta. Uma análise histórica, jurídica e também econômica do processo eleitoral que começa a ser definido. É a pauta do Estúdio 4 desta semana. Professor Alcindo, então responda, como é que o eleitor vai se posicionar aí nesse imbróglio? Existem duas questões que eu vejo, Zumara, que é a questão da imagem, que nós estamos tratando em termos de comunicação, mas também a análise de conteúdo. Esse conteúdo, hoje, o eleitor também está um pouco descrente e desacreditado exatamente, tanto da imagem quanto de conteúdo, e não está ouvindo propostas. Culpa de quem deveria apresentar propostas e, naturalmente, de imagens. Mas há alguns indicativos. Segundo informações de dados de pesquisa, há um índice elevadíssimo de indicação
de votos nulos, votos em brancos e até mesmo de abstenção. Isso não é bom, até porque tudo 67%, doutor Alcindo. Pesquisa recente mostra 67%, branco, nulo e os indecisos. Isso leva a uma perda de legitimidade, mas também para a manutenção de quadros que nós também reprovamos. E como é que vai ser feito esse enfrentamento? E isso é um desafio para todos, na verdade, que têm posição de informar, formar e, naturalmente, contribuir para a orientação do voto Eu tenho eleitor. uma grande curiosidade de quais serão as propostas dos candidatos, principalmente à presidência da República, porque até agora a maioria só se defendeu de acusações, não é? E só se falou em corrupção. E por falar em corrupção, lá em 89, já que você comparou a nossa eleição, a gente tinha lá uma grande proposta de acabar com Marajás, não é? E isso a gente vê hoje no cenário, Maurício. É o discurso do salvador da pátria. Tem surgido isso, o discurso de que vai salvar a pátria, me eleja um presidente que eu vou resolver os problemas. Só que e tinha isso, claro, lá em 1989, está tendo agora, mas o que me angustia nessa questão do eleitorado, qual é a decisão, para que lado ele vai, se nós pegarmos 1989, todos nós participamos daquele processo, me parece, Zumara, que a juventude, ou seja, os novos eleitores, eles tinham uma base educacional, uma formação, um foco em quem votar. Ou vinha de casa, ou vinha da escola, mas enfim, eles tinham um foco. Assistia-se na época a propaganda eleitoral gratuita na televisão, que era a única forma de propagandear na massa, e se apegava naquele discurso com propostas. Até porque nós tínhamos propostas de candidatos que tinham um histórico partidário. Tinha as suas exceções, que é o próprio Collor, mas tinha muitas pessoas com histórico partidário ali concorrendo e com propostas, Brizola, Covas, Ulisses Guimarães, enfim. E a juventude de hoje? Será que ela está tão interessada assim também na política a ponto de fazer a diferença como se fez lá em 89? Isso é angustiante, Zumara. A questão da televisão que eu acabei de falar também, que era o meio de propagandear em massa uma campanha eleitoral, hoje não é mais. Hoje nós temos a internet e ela vai ser muito utilizada e me preocupa os fakes, me preocupa as informações, as propostas não tão bem apresentadas, mal esclarecidas ou mentirosas que virão. E aí, já que você falou de 89 do Caça Marajás, vem a pergunta. Vamos acreditar no novo Caça Marajás, naquele que vai acabar com a corrupção ou naquele que vai apresentar de fato uma proposta convincente com conteúdo? E nós temos o Collor, provavelmente ele é pré-candidato, a Marina Silva é candidata, se assemelha muito o discurso na época do Fernando Gabeira, o Lula é pré-candidato, o PT vai estar lançando aí a sua candidatura, Geraldo Alckmin se apresenta muito parecido com o que foi o Mário Covas, no sentido de ser conciliador, o político experiente, aquele que vai tentar apaziguar. Então tem as suas semelhanças com 1989, mas tem as diferenças, que é essa falta de interesse na eleição. Para mim, a onda do fake news, que as pessoas vão atrás, não interessa campanhas dizendo que não é verdade. Exatamente. E eu acho que a Justiça Eleitoral e tanto o Ministério Público Eleitoral vão ter um trabalho imenso no combate de fake news. E, inclusive, as notícias verdadeiras que quem não gostou dela vai querer tratar como fake news. Isso é um cenário que, infelizmente, vai ocorrer. Mas o Judiciário está se preparando fortemente para isso, tanto para combater a fake news, como também para enfrentar as falsas alegações dessas postagens, nunca tivemos um cenário muito propício para uma judicialização de tudo da vida. E isso é perigoso, porque quando o direito e a vida se regula por uma atuação de um terceiro, é sinal de que as pessoas têm dificuldade de convivência. Agora, tem regras eleitorais que já estão valendo aí, por exemplo, o fundo eleitoral. Os partidos definiram, não é, doutor Alcindo, que o dinheiro do fundo eleitoral vai para candidatos que já têm um mandato. Isso não prejudica a renovação, principalmente do parlamento? É por isso que se tem um indicativo de que a renovação vai ser a mínima possível. Porque o poder econômico que os partidos possuem em termos de recursos públicos, porque são recursos públicos, é muito grande. A questão é como que os outros candidatos que não forem prestigiados, vamos falar assim, com esses recursos, vão se posicionar. Como eles fazem parte da mesma agremiação, às vezes eles optam do silêncio e da aceitação porque têm medo de que se o partido for eleito, a sua legenda for a vitoriosa,
ele poderá ficar excluído de um processo de participação e partilha do poder. Infelizmente, ainda é um modelo tradicional, arcaico, pesado, e que tem gerado insegurança, desconfiança, tanto dos fatores produtivos de geração de riquezas, como também esse próprio desencanto, né, da juventude ou das pessoas em relação à política. Eu diria assim, nós vamos precisar passar essa transição. Eu acredito, Zumara, que a grande possibilidade mesmo de renovação, ela vai acontecer em 2020, a partir daquilo que o eleitor for constatar em 2018, e nos municípios onde as coisas efetivamente acontecem, é que elas podem fazer as grandes transformações, e a partir daí, vou usar uma expressão que é muito comum, né, da base poder desenvolver outros processos. Isso é importante, Zumara, que o doutor Alcindo Roque fala, é a questão da eleição municipal de 2020, ela está muito associada à eleição geral de 2 anos anteriores. O que acontecer em 2018 vai refletir na municipalidade em 2020, não tenha dúvida. Por isso que quando as pessoas votam numa eleição geral, elas já têm que estar votando focada no que pode acontecer no município 2 anos depois. Em termos de economia, o que o candidato à presidência deve propor em termos de economia? O que seria o ideal para o mercado ou para a economia do país? Enquanto eu ouvia os meus colegas falando sobre a questão das informações, eu trago à tona um conceito bem importante, que é a questão da simetria de informação na economia. Então, quando a gente estuda os modelos de decisão política dentro da economia, nesse âmbito, nós observamos que o ideal é você ter uma proposta, a implementação dessa proposta e a avaliação dessa proposta para decidir se eu vou apoiar ou não. Com essa pulverização de partidos e com toda essa insegurança do ponto de vista da veracidade dos fatos e da corrupção e assim por diante, nós não temos condições, Zumara, de avaliar o que efetivamente é o que aconteceu. Então, nem de cobrar. Isso é muito grave do ponto de vista de um processo democrático e na continuidade desse processo democrático. Então, o que acontece também é que o eleitor não tem segurança na proposta que eu estou apresentando. Afinal, que proposta? Como é que ela foi vai constituída? Ser realizada? Pois é. Tá? E normalmente a proposta, ela também é elaborada para atender aos interesses daquele momento, da imagem, do conteúdo que tem que ser passado. Eu não vou tocar em assuntos que são muito estratégicos. Do ponto de vista das reformas, vocês vão ver que é muito complicado implementar uma reforma. Então, eu vou tentar tocar ou tangenciar em alguns pontos que são estratégicos, mas não vou deixar bem claro se eu vou fazer ou não, porque até se vocês olharem os debates que estão sendo feitos com os pré-candidatos, eles tocam naquele assunto, mas sempre sem deixar bem claro o que eles vão fazer em coisas que são cruciais. E nós sabemos que o Estado é importantíssimo, aliás, o nosso setor produtivo, ele é extremamente dependente do Estado. Ele diz que não quer, que ele quer menos Estado, mas a nossa história econômica demonstra que o nosso empresariado sempre teve o apoio do Estado, Recursos principalmente em políticas direcionadas ao setor produtivo. E que quando essas políticas diminuíram, não tiveram tanta intensidade, o setor privado recuou. Então, é muito importante agora que essa campanha que se instale, ela seja bem objetiva e que a população tenha mais interesse em observar o que está sendo proposto. Eu queria lhe perguntar qual é a sua dica para o eleitor, qual é o comportamento dele, o que ele deve... No mundo de muita informação, é tentar se munir de mais informação com o cuidado de que ela não seja um fake, né? Mas de saber... eu acho assim que a nossa grande falha é a educação econômica, no sentido que nós nem sabemos o que pode ser feito, né? Nós nem sabemos como é a condução de um país adequada, né? O nosso eleitor, ele é muito frágil do ponto de vista da tomada de decisão. Eu acho que esse é um dos grandes motivos do nosso processo eleitoral e político também ser tão fragilizado, estar tão fragilizado. Tanto é verdade, Zumara, que tem tantos candidatos que prometem matérias que não são da sua competência. Não são da sua competência. Isso é além de uma desinformação política, é também fruto de uma falta de uma cultura de informação econômica, ou seja, por mais esforços que as universidades, mesmo esse programa faz para orientar, a gente sabe de que é difícil chegar ao eleitor uma informação que ele possa
ter condições de chegar. É verdadeiro, é possível, né? Está na esfera de possibilidades, mas nós devemos resistir. Isso é uma questão também importante. Eu acho que esse papel da imprensa é extremamente importante, que é o dever de resistência, ou seja, resistir exatamente a esses quadros e trabalhar a informação de forma segura, de forma clara e com conteúdo. Mas eu não tenho dúvidas, Zumara, se não houver um nível de envolvimento, inclusive daquele percentual de eleitores que quer afastar-se, se omitir nesse processo, eles é que vão definir o processo eleitoral. Se esse 60 e tantos % de eleitores que queiram não participar do processo eleitoral resolver ingressar no processo eleitoral, eles vão sim decidir a eleição. E aí sim um outro cenário é possível trabalhar. Porque tem partidos, Zumara, e tem candidatos que já estão fazendo o cálculo de quantos votos vão precisar a partir desse índice de abstenção e índice de votos nulos e brancos. E isso faz com que a renovação não aconteça efetivamente. E apesar da democracia, né, Zumara, a questão da possibilidade do voto branco ou nulo, eu acho fundamental essa campanha, seja na universidade, seja nos meios de comunicação, seja nas escolas, a campanha pelo não se votar no branco e no nulo. É tomar partido. Votar decidir. Isso é extremamente importante. Mesmo que o eleitor sinta que errou, talvez, mas ele tem que decidir. Tem que decidir. O voto é um direito, não é um dever. Às vezes a gente coloca aquilo como uma obrigação, um dever. Não, é um direito que eu tenho. Então, vote em alguém que você acredita. Vai se decepcionar? Pode ser que sim. Uhum. E se comprometer. Eu imagino assim, normalmente o eleitor vota e esquece até em quem ele votou. Se nós tivéssemos isso já está comprovado, viu, esse comprometimento mesmo de que eu votei nesse sujeito que tinha essa proposta, ou nesse partido que tinha essa proposta, acompanhar o que fez, apontar o que não foi feito, aí sim nós teremos essa troca. E não esqueça, Zumara, o mal é ousado. O mal sempre foi ousado. Eu acho que o recado do programa de hoje é votar, não é não deixar de votar. Tem que tomar partido, tem que escolher um candidato e vote. Esse é o recado, tá certo. Queria agradecer a presença de todos vocês. O programa está terminando, mas se você quer rever este conteúdo, vai lá no canal do YouTube da UPF TV, no endereço que aparece na sua tela. Até a próxima semana.